Olá, turma, tudo beleza? É, Gravando mais um videozinho com as atividades, agora com o caderno de atividade 3, tá? Com o objetivo de explicar as atividades para vocês, né? Para dar um esclarecimento maior. A ideia de sempre gravar um vídeo explicativo com as atividades, o que é para ser feito, é para que vocês possam ir resolvendo a atividade conforme vocês vão respondendo, pausando o vídeo, observando conforme se for necessário, né? É um recurso a mais para ajudar vocês aí à distância, ok? No caderno de atividade 3, o primeiro texto que vocês vão receber é um conto de suspense. É um texto de gênero narrativo, né? Vai contar a sua história com os seus personagens, com o narrador, como a gente tem trabalhado anteriormente com os outros textos, mas a gente tem trabalhado com mitos até agora, né? Vocês vão trabalhar em específico com dois tipos de textos nesse caderno. Primeiro, o conto de suspense. Quando vocês lerem toda a história, vocês vão entender o porquê do suspense. É uma história com um pouco de draminha, com um suspense no final, que se acaba com esse suspense no final com uma grande surpresa. Quando vocês lerem o texto, vocês vão perceber então, né? Então, olha lá, percebemos na atividade 1 que o narrador é um personagem, ou seja, ele vivenciou a história narrada. Comprove essa afirmação com passagens do texto. Lembrando que eu já falei em atividades anteriores dos dois tipos de narradores que nós temos. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e nós temos o narrador observador. O narrador personagem é aquele que vai contar a história usando os verbos em primeira pessoa, conjugado para o pronome eu, né? Corri, falei, ouvi, né? Então, os verbos vão estar sempre conjugados em primeira pessoa. O narrador personagem é aquele narrador que vai nos contar a história com verbos em terceira pessoa, conjugado para o pronome ele, né? Então, quando ele pede aqui, ó, comprove essa afirmação com passagens do texto, ele quer que você retire uma passagem do texto que comprove isso. Então, ou seja, você vai encontrar esses verbos que eu acabei de citar para demonstrar qual é o tipo de narrador que você percebeu aí na história, né? O narrador, número 2, descreve a velhinha que entra na livraria como uma daquelas que se vê sorridentes em comerciais de plano de saúde. Então, como você imagina a velhinha? Essa daí você vai descrever em sua imaginação como você enxergou essa velhinha. Plano de saúde percebe-se que no comportamento dela, né, ela era uma senhora cativa, né? Então, isso aqui é mais de cunho pessoal. Você vai descrever como você enxerga essa senhorinha. É claro, baseado em informações do texto. Não adianta você colocar alguma imagem que não transpasse no texto e vai ficar incoerente com a sua resposta, né? Porque o narrador afirma que parecia mais verossímil que a velhinha estivesse procurando livros de tricô de culinária. Verossímil quer dizer verdadeiro, porque parecia mais verdadeiro que a velhinha estivesse procurando livros de tricô e de culinária. Por que você acha que ela estaria procurando livros de tricô e de culinária? Talvez tenha alguma relação com a idade dela? Buscar informação e a hipótese por que ele achou que poderia ser isso, né? Questão 4. Explique o motivo pelo qual a velhinha estava procurando livros que ensinassem a conversar com fantasmas. No final do texto aqui, ó, quando você lê toda a história, você vai perceber por que está se perguntando isso, né? Enquanto a velhinha estava relatando sua história na livraria, os demais presentes estavam rindo meio abertamente. Por que eles estavam rindo? Informação lá no texto, né? Buscando informação lá no texto. A que motivo, em um primeiro momento, eles atribuíram o fato de a velhinha estar imaginando os fantasmas? Por que ele achou que esses fantasmas fossem fruto da imaginação dessa velhinha, né? Ok? No relato, a velhinha comparou os fantasmas que lhe apareceram com dois outros tipos de fantasma. Como era? Isso daqui é informação, buscando informação no texto, tá? Então, lembrando, o primeiro fantasma mencionado, você vai tirar um pedaço, um fragmento do texto para comprovar sua resposta, como ela, né? Ela diz que eram esse primeiro fantasma, e depois, como na letra B, era esse segundo fantasma, também tirando parte do texto para comprovar sua resposta. Ok? Certo? O segundo texto que vocês vão trabalhar é uma notícia, né?
uma notícia meio antiga de um aluno bem estudioso que ganhou medalha na Olimpíada de Matemática. É uma história interessante, uma história de conquista, né? Vocês vão ler essa notícia, buscar informações. Lembrando que a notícia ela tem o objetivo de veicular uma informação, então vai citar dados de como, de quando, como, onde, quem, né? Ele vai responder algumas perguntas para as informações não ficarem vagas, tá? Esse é o gênero de notícia. Então vamos lá as questões, ó. 7. O que há de tão interessante na história de César Magalhães que o fez virar notícia no jornal? Justifique sua resposta com fragmentos de texto. Então primeiro você vai responder com sua resposta pessoal, o que tem de tão importante no comportamento dele para ele ser notícia, e depois você vai retirar partes do texto que comprova essa sua resposta, ok? Não é muito difícil as atividades do caderno 3, pessoal, é só concentração, leitura e compreensão. Questão 8. A notícia afirma que a história de César começou quando seu pai, José Ronaldo, tinha sua idade. Explique essa afirmativa. O que tem a ver essa parte citada com a história do menino, né? Com o que foi citado sobre o menino. Tem alguma correlação com o pai dele? Buscando informação lá no texto, ok? O que há de notável, ou seja, o que há de destaque, né? Incomum na história do pai de César, né? Do pai do menino. O que tem assim, de importante, de ser realçado, de tão importante na história do pai do menino, né? Número 10. César conta na notícia como encara o estudo. Transcreva do texto o trecho que ele mostra isso. Tem uma certa parte na notícia, no texto, em que ele fala como é a rotina dele, a rotina com relação ao estudo. Você vai tirar essa parte que comprova, né, para ele ser medalhista, quer dizer que não é uma coisa muito fácil. Você vai buscar informação no texto para colocar e escrever aqui, ok? Então a 10 é para você retirar o fragmento do texto. Número 11. Explique por que a expressão só para saber como foi a prova está entre aspas no meio do texto do redator. Redator é quem redigiu a notícia, né? E também o sentido da mesma. Então você vai me dizer o que quer dizer com isso, só para saber como foi feita a prova, né? O que ele quis dizer com isso. E depois você vai me dizer por que essa parte foi colocada entre aspas. Qual que é a função, qual que é a finalidade, para que ela serviu, tá? Então você pode fazer uma breve pesquisa, quais são as funções das aspas, né? Vocês vão ver. Tem diversas situações. Delimitar a fala de um personagem, explicar um termo já citado, especificar estrangeirismos, palavras de uso estrangeiro, realçar um aposto. O aposto é usado com a finalidade de especificar, explicar, resumir, enumerar. Por aí você vai, né, perceber qual foi o uso das aspas aí, ok? 12ª e última questão. Você vai encontrar no texto, e olha que tem bastante lugares ali no texto, um exemplo de uso do discurso direto, né? Discurso direto, o que é o discurso direto? É quando dentro do texto existe uma fala ligada diretamente ao personagem. Como é que eu vou ligar uma fala diretamente ao personagem? Dentro da língua portuguesa, eu tenho que padronizar esse discurso direto com o uso de verbos declarativos, né? Como que são verbos declarativos? Disse, falou, perguntou, e logo seguido dele vai estar o sinalzinho de 2 pontos. Logicamente, na outra linha, com a fala do personagem, eu tenho que usar no travessão. Então, teoricamente, o discurso direto nada mais é do que o uso do travessão na fala do personagem, tá? Então, você vai procurar trechos dessa parte em que cita, né, um discurso direto. Tem vários, facinho. É só para você separar o que é discurso direto, relembrar, né? Na verdade é um exercício recapitulativo do que é um discurso direto, do que é um discurso indireto, né? Discurso indireto é quando eu ligo indiretamente ao personagem a fala dele, né? Disse que, falou que, eu não vou usar o travessão, não vou usar os 2 pontos e o narrador usa a fala do personagem como se fosse dele. Então, por isso é ligado de forma indireta, ok? Discurso direto, na verdade, é quando usa-se os 2 pontos e o travessão. Então, aqui na questão número 12, é só você encontrar no texto e escrever um exemplo, ok? Bom, vocês perceberam que no caderno 3 houve uma
né? Houve uma mudança aí. Então vou explicar um pouquinho. Você pode responder essa atividade no caderno, né, escrito. Você pode responder na própria apostila aí do caderno de atividades, ou você pode também responder de forma online, tá? Tá disposto ali dentro do blog da escola os links de cada disciplina. É o mesmo caderno de atividades, porém você vai ter agora mais um recurso. Ao invés de responder questão por questão escrita, né? Você escrevendo ali, esperar o prazo, entregar para o professor, você pode responder ela de forma online. Respondendo ela de forma online, o professor recebe na hora em que você clicar em enviar, tá? Respondeu todo o formulário, clicou em enviar, o professor já recebeu sua resposta. Você pode ficar despreocupado com esse processo de devolução. Ah, professor, mas eu imprimi o caderno. Ótimo. Aproveite para ler, aproveite para rascunhar. Então responda aqui essas questões a lápis, faça o seu rascunho. Depois, quando tiver tudo pronto, abre o formulário lá no blog da escola e digite suas respostas para o professor receber lá, ok? Aí a coordenadora comunicou o prazo de entrega desse caderno de atividades. Preciso devolver o caderno escrito? Se você respondeu no formulário, se você respondeu o questionário online, não precisa entregar o caderno, ok? Depois você pode confirmar com o professor. Estando tudo ok, o professor está lá com o seu formulário em mãos para corrigir e atribuir os seus pontos, ok? Beleza, pessoal? Qualquer coisa é só me chamar, que estou aí para tirar dúvida e auxiliá-los no que for possível, beleza?